Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Escola de Pregadores. Hoje estaremos falando de um tema especial, preocupações humanas, baseados em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mas antes de irmos ao estudo do texto, eu gostaria que vocês pudessem estar nos seguindo em nosso canal, dando um joinha, também fazendo alguns comentários para que possamos alcançar mais pessoas com a divulgação deste canal, tá bom? Então vamos ao texto. Jesus, ele vai se expressar dizendo: não andeis ansiosos por nada neste mundo. Não andeis preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. E lá no versículo 33, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O texto de Mateus vai falar a respeito do nosso relacionamento com Deus e das preocupações humanas. E quanto essas preocupações humanas atrapalham o nosso relacionamento com Deus, a ponto de substituir Deus como nossa prioridade absoluta. Pois a palavra prioridade significa ser primeiro, estar em primeiro lugar. Ela aparece em Mateus 6:33, como nós acabamos de falar para vocês. O meu conceito, um conceito pessoal meu de preocupação é: preocupação são todos os pensamentos que estão ocupando a nossa mente, me causando dor todos os dias, a ponto de eu não ter tempo nem de pensar em Deus. A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por nada neste mundo, mas antes todas as suas preocupações devem ser conhecidas diante de Deus, porque perto está o Senhor. No Brasil, há cerca de 51 mil jovens, totalizando 26% de toda a população brasileira. Quais são as prioridades desses jovens? Em que esses jovens estão pensando? Com o que esses jovens estão se preocupando? Em uma pesquisa tirada das redes sociais do site G1, descobrimos que 20,5% dos jovens estão pensando em ter uma casa, enquanto 18% pensam em ter sucesso no trabalho, enquanto 17% pensam em trabalhar o que gostam, 16% pensam em ter paz interior. Já outros 14% pensam em ser feliz na profissão. Outros 14% pensam em ficar rico. Outros 14% pensam em aproveitar a vida. Essas são as prioridades do jovem, segundo a pesquisa. Todos os anos, milhares de pessoas no Brasil e no mundo morrem de infarto, pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade, derrame cerebral. Mas nunca você vai ouvir falar de que alguém morreu de preocupação. Porém, a preocupação é o fato desencadeador de todas essas doenças. Quando deixamos de priorizar Deus e o seu reino, o que nos resta são as preocupações humanas descritas aqui nesse texto. Observe que durante todo o texto e contexto do livro de Mateus, Jesus está apresentando Deus como Pai provedor e constantemente ele está falando: não se preocupem, priorizem o reino, busquem o reino, priorize a sua justiça e as demais coisas eu vos acrescentarei. Não se preocupem, não se preocupem. Essas são as palavras de Jesus. Porém, a nossa fé é pequena,
de modo que nós não priorizamos Deus eminentemente, confiamos mais em nós mesmos do que na providência de Deus. Deixamos de priorizar Deus e mergulhamos em intensas preocupações. Não é isso? E percebemos então que quem tem Deus como a sua prioridade não se preocupa, confia. Quem está sendo a sua prioridade hoje? Quando eu estou preocupado com a minha própria vida, quando eu estou preocupado com as minhas necessidades básicas, quando eu estou preocupado com o meu viver aparente e com o meu futuro, só me resta uma pergunta: onde está Deus? Quando a minha prioridade é o Senhor, eu tenho confiança. Quando não, o que me resta são pensamentos que me maltratam. Jesus, nesse texto, nos ensina que devemos ter o reino de Deus como prioridade e não as nossas preocupações e não as nossas ansiedades. Porque as preocupações se tornam obstáculos para que Deus torne-se prioridade em nossa vida. Não se preocupe com a sua própria vida, busque o reino. Muitos têm como prioridade na vida serem bem-sucedidos. Muitos têm como prioridade na vida o desejo de ficar rico. Para essas pessoas, os valores financeiros estão acima da sua moral. Para essas pessoas, os valores financeiros estão acima dos seus valores humanos. Quem não lembra do jovem Geazi, que priorizou o ouro de Naamã mais que o seu ministério? Quem não lembra do jovem rico que priorizou mais o dinheiro do que a vida eterna? Pois a palavra do Senhor diz: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, e que levam os homens a mergulhar em ruínas e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Muitos têm como prioridade em sua vida o desejo de fazer sucesso. Mas não se preocupem com as suas necessidades básicas. Busquem o reino. As necessidades básicas aqui são representadas pela comida e pela bebida. Quando esquecemos que comemos para viver e não vivemos para comer, a comida se torna a nossa prioridade. Quando esquecemos que o pão de cada dia Ele me dará hoje e passo a me preocupar com o pão de amanhã, o pão torna-se a nossa prioridade. Quando eu me esqueço de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará e passo a olhar para tudo que está faltando, Deus deixa de ser a minha prioridade. O Salmo 37, versículo 35, ele vai dizer: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigarem o pão. O texto que nós acabamos de ler vai dizer: não se preocupe com o seu corpo, busque o reino. Quando o meu corpo passa a ser a minha prioridade. E quando é que isso acontece? Quando estamos focados na busca de um corpo perfeito, Deus deixa de ser a minha prioridade. Quando estamos focados na busca de um corpo sexy, Deus deixa de ser a minha prioridade. Quando deixamos de vir à igreja para ir à academia, Deus deixa de ser a minha prioridade. Quando estou envolvido com a prática da anorexia nervosa,
Deus deixa de ser a minha prioridade. E o texto continua falando: não se preocupe com o que vocês irão vestir, busquem o reino. Quando eu me preocupo mais com as vestes do que com cultuar ao Senhor, quando eu me preocupo mais com a minha aparência física, até mais do que com o meu caráter, quando eu me preocupo mais com a minha selfie do que com a imagem de Cristo refletida em mim. Então, a palavra do Senhor, Jesus continua falando sobre preocupações e dizendo: não se preocupe com o seu futuro. E quando é que nós estamos preocupados com o nosso futuro? Quando nos esquecemos que o amanhã pertence a Deus e que nós devemos viver o hoje de Deus. Viva o hoje, o agora de Deus. O presente que Deus nos dá é o hoje, é o agora. Quando eu me preocupo tanto com o meu futuro e passo a não dormir direito. Quando eu me preocupo com o meu futuro a ponto de me tornar uma pessoa ansiosa, preocupada. Quando eu penso no meu futuro a ponto de me desesperar. A recomendação do apóstolo Paulo é que não devemos estar ansiosos por nada neste mundo. A recomendação do salmista é: descansa no Senhor. A recomendação de Jesus é: não se preocupe com o amanhã, viva o hoje. Mateus 6,34. Não vos inquieteis por nada. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então devemos eliminar as preocupações. E como fazemos isso? Jesus vai nos ensinar como eliminar as preocupações. Devemos eliminar nossas preocupações observando as aves do céu. Ele diz em Mateus 6,26: observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Vocês já observaram que as aves do céu não semeiam? Vocês já observaram que as aves do céu não ajuntam em celeiro? Elas não possuem nem arroz e nem feijão nos seus armários. Elas não possuem fubá e nem café nos seus armários. Vocês já observaram que as aves do céu são sustentadas por Deus? Será que vocês não valem mais do que as aves do céu? Devemos eliminar as nossas preocupações observando os lírios do campo. Em Mateus 6,28 ao 30, Jesus vai dizer: e por que se preocupam com o que vão de vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé? Vocês já observaram que os lírios do campo não trabalham? Vocês já observaram que os lírios do campo não fazem depósito? Eles não têm conta no banco? Eles não possuem nenhuma conta no exterior. Vocês observaram como eles se vestem tão bem? Pois nem Salomão, com todo o seu resplendor, conseguiu se vestir igual a eles. Deus cuida. Deus cuida de você. Deus cuida das nossas necessidades. A nossa fé é que é pequena. Então, eu concluo dizendo: devemos aprender a priorizar Deus e deixar a preocupação ou a ansiedade na mão dele, porque ele tem cuidado de vós.